Então, nós vamos iniciar hoje com a metodologia ativa, que eu não tive tempo da gente trabalhar isso na aula passada. E ó, eu agradeço muito de vocês terem trocado comigo ontem. É que os surdos foram receber uma verba bem bacana da prefeitura e não tinha ninguém para interpretar para eles. Daí eu fui, tá? Eu agradeço demais a colaboração de vocês, né? Mas tomara que não aconteça mais isso, então, mas tudo bem. Eu vou começar com a metodologia ativa, eu vou espelhar aqui, tá? Para nós... Ai, meu Deus, nunca aparece aqui. Meet. Eu vou ter que fechar e abrir de novo, é sempre assim, mas normal, né? A gente faz isso. Aqui, vamos ver se agora vai, mas eu acho que sim. Vou apresentar então aqui. A metodologia ativa é o que mais tá aparecendo, né, gente? Vocês têm aí também, tá? Que eu já passei para vocês. Então fica à vontade, gente, em fazer algumas perguntas, a gente tá trabalhando num diálogo aqui, né? De repente vocês não entendem alguma coisa, pode perguntar, fica à vontade, tá? Então, essa metodologia ativa é algo bem mais recente na educação, né? Na verdade, existe faz muito tempo, mas a educação não trabalhava dessa forma. O único sistema que trabalhava com essa forma é o sistema SESI de educação. Que esses conceitos dessa metodologia, ela vem do exterior, né? E como vem do exterior, demora um pouco para chegar aqui, mas já existe há alguns anos. Nós da educação pública trabalhávamos diferente. Hoje, tudo isso tem sido aplicado na educação pública. É para aplicar, né? A gente faz algumas palestras, não estou falando, não tem muitos cursos, não. Eles é falado algumas vezes numa formação que a gente tem. Então, essas metodologias ativas, elas são as práticas metodológicas que foram mudando com o tempo, porque nossos alunos já não são mais os mesmos, né? Nossos alunos são de outra geração. E nós, né, que somos mais... Quem está entrando agora, não. Mas também não conhece muita coisa, porque não teve isso lá na pedagogia. Talvez as pedagogias que estão começando agora, mais novas, abordam esses temas. Não todos, né? Porque às vezes eu acompanho as metodologias, algumas disciplinas da pedagogia à distância, eu tento baixar para a gente ver o que está se passando. Mas isso aqui, assim, tem uns 5, 6 anos que está sendo falado na educação. Mas cobrado do professor tem uns 2 anos só, na educação pública, né? Eu estou falando de educação pública municipal, estadual e federal também, tá? Então, assim, e nas escolas particulares isso já tem acontecido, como começou no sistema SESI, tá? Então, são práticas educativas, metodológicas, em que o aluno agora é o centro das atenções, né? É o centro da aprendizagem. Então, o próprio aluno constrói a caminhada dele, busca atingir objetivos com outros tipos de práticas docentes. E a prática docente normal, ela é assim, ela é expositiva, aquela aula expositiva. O professor fala, o aluno está ali quieto, escutando, e depois é colhido dele o que ele entendeu através das atividades, né? Que é passado. Hoje usa televisão, computador e tal, mas isso não quer dizer que é metodologia ativa. Então tinha professor com muita dificuldade de entender o que era isso. Porque usar o computador, usar a televisão, não é recurso. Isso eu quero deixar claro para vocês, é recurso, não é metodologia, né? Nós vamos ver as metodologias agora. Então, esse viés metodológico que é construído na caminhada do estudante, essas diferentes buscas de aprendizagem, como aprender, né? Porque hoje o aluno ele tem na mão dele, na palma da mão dele, que é o celular, o conhecimento, tá tudo ali. Se ele quiser, ele busca todo tipo de título, tema que tem nos livros didáticos hoje.
e que o professor vai trabalhar. Tá tudo na internet, mas é difícil de aprender, né? De forma que como o aluno vai estudar, de que forma ele vai estudar isso. Então essa metodologia vem orientando cada estudante a tornar-se o próprio precursor da sua caminhada, do aprender, né? Então a questão é, a pergunta, né? Tem várias perguntas que ficam no ar. O que é aprendizagem ativa tem a ver com o ambiente do trabalho, né? Então é tudo. Quando a gente fala em aprender, a gente tem que buscar várias formas de o aluno poder assimilar o conhecimento. Então, o uso dessas metodologias ativas, que está sendo criado, né? E está sendo pesquisado por inúmeras pessoas, né? Onde o estudante é o protagonista do seu conhecimento e ele torna-se autônomo disso. Então é capaz de em qualquer lugar ele estudar, em qualquer ambiente ele estudar, não é só escola que é o ambiente de estudo, mas é em casa, é numa hora de um lanche, vários lugares e vários horários de estudar, né? Então essas pesquisas, elas vêm sendo observadas que o ambiente educacional ativo, né, ele consegue trazer melhor resultado nas áreas, em todas as áreas da vida do estudante. E trazer assim um novo incentivo para que ele possa então estudar da melhor forma, né? Como diz aqui, é por isso que esse tipo de educação tem sido tendência na atualidade, né? 90% das pessoas querem, e que estão dentro do mercado de trabalho hoje, por exemplo, ela não teve uma educação baseada em metodologia ativa. Ela teve uma proposta tradicional, né? Que não é ele o protagonista da sua aprendizagem, mas eram os professores que eram o centro da aprendizagem, né? Essas habilidades, então, de tornar o estudante autônomo, ativo e de buscar ele mesmo produzir, é que torna essas metodologias mais apropriadas nos dias atuais. Então, aí vão surgir os conceitos, as teorias elaboradas pelos pesquisadores nessa área. Então, temos todo tipo de pesquisa, né? E os estudantes de pedagogia devem sempre estar atentos às discussões das inovações desse ensino-aprendizagem. Eu não estou falando de estudantes só, né? Professores também, né? Que estão já há algum tempo na educação, precisa ler, precisa entender sobre isso. Então, vamos ver um pouquinho da classificação dessas metodologias, que parece, né, ser uma tarefa fácil, mas não é, né? A gente tem que estudar e tem que saber como aplicar isso na escola, né? Como aplicar isso com os estudantes. Então nós temos, né, distinguir dos métodos expositivo, demonstrativo, interrogativos, ativo e experimental. Nós temos todos esses tipos de metodologias. Então são método expositivo, demonstrativo, interrogativo, ativo e experiencial, que é os experimentos que a gente faz na escola. Então, a prioridade dos professores deve, né, envolver o aluno, fazer com que ele participe desse processo, que é a ideia central da metodologia ativa, né? Então, esses métodos, o que são esses métodos de ensino? Nós temos lá quais os meios adotados, né, pelo professor para promover essa aprendizagem. Então, são 5, vamos considerar na literatura, né, que existem 5 métodos educacionais. Então, o método expositivo que eu falei agora, transmissivo ou magistral, aquele que o professor transmite conhecimento. Método demonstrativo, aquele que a gente demonstra como acontece todas as coisas que já foi acumulado historicamente pela humanidade, tá? O método interrogativo ou maêutico, aquele que a gente faz a pergunta, espera a resposta e discute essa resposta, trazendo a resposta certa. Temos o método ativo, também chamado de descoberta, né? Que é o aluno, ele próprio buscando conhecimento e descobrindo, porém ele precisa de ter intervenções do professor. Não é sozinho que ele descobre as coisas, né? E o experiencial, que é o método de experiência. Então todos esses são baseados em premissas, né? Ou seja,
Ah, pode ser que se você fizer assim, vai acontecer assim, mas não é não é regra que vai dar tudo certo, né? Que eu usando tal método, minha aula é fantástica. Não. A gente sabe que a gente faz algumas experiências com os métodos, né? A gente vê aquela que cabe melhor para cada turma. Cada grupo responde de uma forma. Então a gente tem que tá sempre mudando, né? Mas historicamente aqui, ó, houve modismo ou crenças em métodos milagrosos que permitem a todos aprender com máxima eficiência. Não existe isso, né? Milagre não existe. A gente, não na educação, né? Existe milagre, né? Eu vou dar um ok aqui que tem alguma pessoa... Aí, ok. Pessoal, tô indo muito depressa ou não? Tudo bem? É que nós temos 3 temas hoje, né? Então, na prática, é amplamente conhecido como aqui imposição de um único método, né? Que às vezes é impraticável. Mas a escola e o professor, ele precisa praticar sistemicamente apenas um desses métodos de ensinar com exclusão absoluta dos demais? Não. A gente tem que experimentar todos e ver qual cabe melhor em cada grupo. E aprofundar a metodologia ativa em um processo centrado, né, na participação efetiva do aluno, enfatizando o conteúdo a ser transmitido, né, mas antes de ver a forma como o aluno aprende. Então, a gente passa então para ver o que é aprendizagem ativa. Como que o educando faz isso de maneira que ele próprio possa se tornar então protagonista desta aprendizagem. Que a gente sabe que essas teorias todas, que são teorias, né? Quando a gente fala em teorias, é porque alguma pessoa pensou, os teóricos, que nós vimos num certo momento já algumas teorias, né? Pensou e se aprofundou nisso. Então, aqui nós temos, baseia-se em algumas teorias da aprendizagem ativa no método construtivista, porque constrói, o aluno é protagonista, ele que constrói o seu conhecimento, né? Que afirma que aprendemos construindo e engajando-nos pessoalmente com aquilo, né? Nós nos envolvemos com aquela aprendizagem, porque todo mundo aqui tem um jeito de estudar, tenho certeza. Cada um aqui, eu leio alto, eu leio e anoto, eu leio e tenho que sublinhar, eu leio e retomo a leitura, e retomo a leitura. Então, é um meio de cada um estar estudando e poder aprender de uma forma, certo? Na escola é a mesma coisa, na escola a gente faz experiência para ver de jeito, né? Método quer dizer o jeito que a pessoa aprende, que é melhor para ela. Então, a aprendizagem ativa é, portanto, interativa, é colaborativa, um aprende com o outro. Então, os construtivistas, na sua maioria, né, argumentam que a aprendizagem é um processo, e lógico que é. Fazer sentido, tem que fazer sentido o que o aluno está aprendendo. Então, lógico que é um processo. Se você não tem base daquilo que você está estudando hoje, você precisa ler para ter base. Que base é essa? Peraí, deixa eu entender que antigamente os professores trabalhavam no método expositivo, certo? Que é falar sobre o conteúdo. Passa no quadro. Hoje tem várias formas de não precisar passar no quadro e o aluno ter ali em mãos, né, todo o conteúdo. Mas antigamente passava no quadro, o aluno copiava. Agora eu quero falar sobre o copiar, né? A gente quase não tem feito os alunos escreverem. Isso está causando grande defasagem de aprendizagem cerebral mesmo, de cérebro, e esses alunos não estão se desenvolvendo. Vou dizer, eu li um artigo dizendo assim, que se o aluno não escreve, ele também não lê. Então, são as áreas mais importantes, né? A base da aprendizagem, que é a leitura escrita. Então, alguns até dizem que é Harvard, estão pesquisando isso, que quando o aluno não está copiando, o cérebro dele não está agilizado a essa parte do cérebro, está parada, que é a questão do copiar. Porque o copiar tem a ver com
a pegada, né? Ou seja, toda a musculatura da mão que envolve o cérebro também. A gente que copiava muito teve muita vantagem, mas já eles estão parados. O cérebro de uma parte do cérebro, diz assim no artigo, uma parte do cérebro está parada, ou seja, os neurônios estão morrendo. Então, é complicado, nós temos que voltar a fazer os alunos a copiarem alguma coisa. Então, nesse sentido, o papel do professor é tornar essa atividade possível, né? Fornecendo ambientes, oportunidades, interações, instruções que promovam a aprendizagem profunda. Nós temos feito com que os alunos pensem e façam as coisas na sala de aula por conta de tanta tecnologia, né? Eu digo assim, tecnologia que não é tecnologia que é desvantagem, a tecnologia é uma vantagem, só que está sendo mal usada e mal utilizada, né? Os estudantes, quando falam assim, pega seu celular para pesquisar tal coisa, ele não pesquisa, ele fica vendo outras coisas, ele se interte em outras coisas. Muitas vezes estão jogando ou vendo bobagem, né? Ou seja, não estão pesquisando aquilo que era para pesquisar e para ler. Assim diz assim, um dos principais teóricos do construtivismo, que é o Vygotsky, que nós já falamos dele ali atrás, né, em outra aula, ele desenvolveu, né, aquela zona proximal de desenvolvimento, né, uma zona de desenvolvimento proximal, que é a zona que situa entre o que um estudante pode alcançar por conta própria e aquilo que demandará auxílio do professor, que tem ali a intervenção de alguém. Nesse sentido, a atividade de aprendizagem deve se situar nesta área. Ou seja, se não houver alguém que medie a aprendizagem, né, que é o mediador da aprendizagem, pode ser que ele não entenda tudo. Ele entenda uma parte e outra parte fica a desejar. Então, para modificar se considerar os papéis de formadores e aprendizes, o método ativo vai de encontro, né, com os postulados de outros métodos pedagógicos, afirmando que o conhecimento é construído e não aprendido, né? Só aprendido. Eu leio, consequentemente eu já aprendi. Não, ele tem que ser construído, né? Através do quê? A gente diz assim, do mais simples para o mais complexo. Se eu pegar um texto muito difícil, né, para ler, que eu não tenha condições ainda, porque eu não tenho pré-requisito para aquilo, vai ser impossível de eu entender. Então é do mais simples, mais complexo, mas com mediação, que a mediação da aprendizagem é o professor. Então nós nunca vamos ser material supérfluo, tá? O professor sempre vai existir e sempre vai ser inspiração para o outro, se é que eu estou trabalhando nesse sentido de ser inspiração para o meu aluno, né? Então, acontece o seguinte, continuando aqui. Logo a partir, né, a partir da ação, um educando iniciará uma reflexão sobre determinado assunto. Então, as vantagens da aprendizagem ativa, que envolvendo os alunos, né, desenvolve neles o quê? O sentido de responsabilidade, autonomia, pensamento crítico. Isso, meu Deus, é fantástico, né? Se eu estou trabalhando para isso realmente. E essas interações e a colaboração possibilitam o quê? Uma criação de vínculo com, não só com o professor, né? Mas também entre eles, os próprios alunos. E permite a criação, então, do quê? Dessa comunidade, né? Que é a sala de aula, que eles estão aprendendo juntos. É juntos que eu aprendo. Por isso que as salas, eu sempre penso assim, e estou lá na sala de aula e penso, por que eles estão agrupados em anos escolares? Sexto, sétimo, oitavo, são grupos afins, né? Que tá naquela idade e vão aprender certos conhecimentos naquela idade. Se eles estão juntos é porque nós, seres humanos, aprendemos uns com os outros. A gente aprende em comunidade, junto. Sozinho é quase que impossível. O Vygotsky coloca, né, que é a interação com o outro que faz o meu desenvolvimento, que eu me desenvolvo através da interação com o outro. Então, por que estar junto em sexto, sétimo, oitavo, nono, se os professores não são capazes de agrupar esses alunos dentro da própria sala para eles aprenderem uns com os outros? É óbvio que eu não posso fazer grupinhos o ano inteiro o mesmo grupo, não, porque isso não é
não é aprendizagem ativa. A gente está sempre fazendo uma volta, né? A gente faz um grupo hoje, o outro diferente amanhã, e a gente vai passando por todos os coleguinhas da sala e a gente vai aprendendo com eles, né? Um sabe mais, um sabe menos, um sabe aquilo que eu sei o que o outro não sabe, e nós vamos trocando experiências. E ademais aqui diz assim, que na verdade, né, aqui fala, mas também os pais. Isso permite criação de uma comunidade de aprendizagem, né, essa comunidade junto, eu trabalho junto. Então esses métodos ativos, essas metodologias, permite que a integração, né, de novas noções e conceitos vão se, na verdade, transcendendo o conhecimento e fazendo com que esses alunos sejam os profissionais do futuro, né? Então, a inspiração, né, inspira-se em situações reais, significativas para o educando, que permite uma melhor encorajamento, né, na vida prática e aumenta a motivação deles. Cada um tem algo a ensinar e cada um tem tudo a aprender. Eu digo assim, eu tenho tudo a aprender com todos os meus amigos, né? Que, mesmo na sala dos professores, na hora do intervalo, antes de bater o sinal, eu estou sempre aprendendo com meus amigos. E um fala uma coisa, eu falo, deixa eu ver, você leu isso e tal, né? Então, por meio desse processo de ferramenta, o método também promove a aprendizagem mais duradoura, mas lógico, fica mais arraigado no cérebro, mas na verdade eu digo que desenvolve, né? Aqui fala, a capacidade de aprender sozinho é quase que inerente, mas tem um aprender, né? Então, uma vez solicitar a memória de curto prazo, é colocada assim numa memória de longo prazo quando a gente está junto com o outro. Então, para se adaptar a um mundo, né, esse mundo aí que nós estamos vivendo, de constante mudança, é preciso mudar também. É preciso mudar a metodologia, é preciso mudar o meu jeito de dar aula. É por isso que é metodologia ativa. Vai cair isso, eu tenho certeza que cai alguma coisa disso no concurso, tá? Dessa forma, então, vamos conferir as vantagens do método. Preparo para o ensino superior, já começa ali, né? Que aprendizagem ativas prepara o aluno para ele assumir um papel central em sua própria aprendizagem. É o centro. Ele prepara melhor para o ensino superior e para o mundo do trabalho. Então, porque no trabalho a gente aprende um com o outro, toda hora. E a gente leva isso para a vida inteira, tá? Assim, as habilidades analíticas, né, de análise, também ajudam os alunos a resolverem e aplicar melhor problemas e aplicar no seu conhecimento. Porque, assim, todo momento nós estamos fazendo alguma crítica construtiva ou crítica que a gente precisa ajudar com que o outro também se dê bem e eu também. Então a gente incentiva o aluno a ficar uns com os outros e aprender uns com os outros. O foco na interação do conteúdo, né, que os alunos mais propensos a reter as informações apresentadas, se forem solicitados a interagirem com o material didático de alguma forma. Então, os alunos são preparados para isso, para eles olharem e para o material didático, as informações que estão ali e conseguirem transformar isso em aprendizagem. Por esse motivo, uma forma muito eficiente de fazer alunos aprender é fazer ou solicitar perguntas ou incluir algum tipo de atividades a cada sessão de estudo. Então, porque o estudo, ele permite, a leitura permite que eu conheça o conteúdo, mas não permite que eu assimile de forma natural. Então, eu preciso, o que foi aqui? Então, as perguntas, né? Chamada de maiêutica, que é pergunta e resposta e novamente pergunta e resposta, fazendo o diálogo, né? Nós falamos disso agora ali em cima, tá? Então, tem atividades pensamento crítico. Vamos falar do pensamento... primeiro é interatividade entre alunos e professores. É muito importante essa interatividade, né? Porque a estrutura que forma, então, é o apoio entre o professor e o aluno. Ambos se apoiando, se inteirando, vai haver uma aprendizagem.
Por exemplo, eu até dou exemplo disso aqui quando eu já falei disso em outros lugares. Quando a gente não gosta muito do professor, o que acontece? Eu não aprendo. Eu não tenho interação com o professor. Então a gente precisa ter uma maneira de que os alunos gostem da gente, sendo simpático, valorizando o outro, né? Tendo empatia. Então a gente tem que ganhar o aluno. Se você não ganha o aluno não gosta, a gente é igual a vida da gente. Se eu não gosto de uma coisa, eu não consigo aprender com ela, né? Então, contribui um para o outro essa interação. Precisa de haver. Outra coisa já foi falado que é importante cada sessão de estudo incluir atividade de aprendizagem que promova a comunicação aberta e a coesão do grupo. Ou seja, quando a gente tem essa interatividade, a gente está aberto a fazer perguntas, a escutar o aluno e os alunos escutarem a gente. Pensamento crítico, que é o que a gente quer desenvolver nos alunos, que são atividades que oferecem oportunidade para o aluno refletir ou usar, né, o conhecimento e a informação de maneira nova e diferente, que ajudarão a desenvolver suas habilidades de pensamento crítico. Ou seja, não aceitar tudo que é falado, mas não criticar, não estamos falando de crítica destrutiva, é crítico de perguntas, por que foi assim, o que aconteceu, né? Como que chegaram nessa conclusão, sobre qualquer assunto. Então, o aluno precisa desenvolver essa habilidade. As atividades de pensamento crítico, muitas vezes, podem se originar em atividade de aprendizagem depois que os alunos receberam o feedback, né, da atividade inicial. Ou seja, o que é esse feedback? É a volta. É a volta que o professor dá para o aluno de quando ele teve oportunidade de perguntar, por que ele não perguntou, e o que está acontecendo, você tem vergonha, pode falar, né? E fazer com que a turma nenhum tenha vergonha do outro para perguntar o que for, né, necessário. Não aquelas brincadeiras bestas que os alunos fazem, né? Mas tentar fazer com que eles realmente participem da aula. Então, nós temos lá produção, né? A produção, acho que eu não coloquei em negrito ali. Pedir aos alunos que produzam algo de maneira eficaz e ajudá-los a abordar ideias e conceitos de nível desejado. Então, a produção do conhecimento é muito importante. Depois que o professor ele trabalha com o conteúdo de várias formas, ele pede uma produção, ou seja, uma atividade, um resumo, uma resenha, o que for para ver se os alunos aprenderam. Na verdade, eu estou vendo também como eu ensinei, né? Porque assim, se eu usei várias metodologias diferentes, o aluno vai ter como escrever alguma coisa, ou se for via oral, falar oralmente, ou for escrito, enfim, ele vai dar um retorno para a gente de alguma forma. Então, isso porque esta pode ser uma forma de facilitar a aprendizagem profunda. Quando você discute com o aluno, ele te dá o retorno. O retorno é a produção daquilo que nós ensinamos, ou aquilo que a gente interagiu, né? Nós, professores e os alunos. Deixa eu dar um ok aqui, que alguém está pedindo para participar. Ok. Outra. Ótimo. Então, continuando aqui, né? Então, deve-se desejado, né? Isso porque esta pode ser uma forma de facilitar a aprendizagem profunda. Deve-se notar que a difusão da tecnologia hoje, né? O número de formas possíveis de produção está sempre se expandindo, né? Limitado apenas pela imaginação. Então, eu tenho na tecnologia várias formas de produção do conhecimento. Agora, a gente tem que conhecer isso. Tem muitos professores que não querem trabalhar com as tecnologias porque não faz parte do dia a dia dele. Mas eu vou dizer para vocês, com o fundo do coração, eu também levei um tempo para aprender, mas ter resistência às tecnologias é pura bobagem. Hoje precisa que o professor tenha essa... significativo seja para ele trabalhar com alguma das tecnologias. Porque lá na sala de aula é isso que vai acontecer, né? As tecnologias estão presentes em todo momento de nossa vida, desde o celular que nós temos, né? Porque o celular
ele é uma tecnologia avançada, né? Até eu estava escutando um vídeo esses dias que dizia assim, qual uma das maiores invenções desse século, né? É o celular. Ele roubou muitas coisas e tem muitas coisas que entrou em desuso e não vende mais. Vamos falar uma delas. O relógio quase ninguém usa mais do que tem no celular, né? Tem lanterna, tem agenda, tem despertador. Ninguém tem mais despertador na beira da cama, mas o celular. E muitas outras coisas que o celular tem e que nós não compramos mais aquele objeto porque está dentro do celular. Pensa. Então é uma das grandes invenções desse século, né? Então, em suma, a aprendizagem ativa é um processo centrado no educando, que enfatiza como os alunos aprendem e não apenas o que eles aprendem. Então, os alunos são encorajados a pensar, elaborar raciocínio, em vez de receber passivamente as informações do professor. Então, cabe apontarmos aqui que o método da aprendizagem ativa também tem paralelos com outras teorias, compartilhando a ideia de que a aprendizagem deve ser relevante e ocorrer em contexto significativo. Então, esse pensamento foi desenvolvido pelo filósofo Jean-Jacques Rousseau e influenciou muitos educadores do século XX, como Dewey, a Maria de Montessori e assim sucessivamente, outros educadores também. Temos aqui, o princípio fundamental aqui é podermos o quê? Melhor, né? Que aprendemos melhor quando podemos ver a utilidade de que estamos aprendendo a conectá-lo ao mundo real. Então, vale dizer que aprendemos melhor fazer algo quando entendemos o que estamos fazendo e por que estamos fazendo. Com certeza, é o significado daquilo que estamos aprendendo. Porque não adianta, tem muitos alunos, professor, onde que eu vou usar isso? Né? Tá aprendendo alguma coisa lá em matemática, física, ou mesmo história, geografia, mas por que eu vou usar isso? Não vou usar isso. Eu não vou usar isso na minha vida. Vai, com certeza vai. Vai fazer mas tem que ter significado, né? Então, o princípio fundamental é que aprendemos melhor quando essa utilidade, né, vai nos conectar com o mundo. Então, portanto, para alcançar melhor resultado na aprendizagem, envolvimento cognitivo, social dos alunos numa tarefa aliada à reflexão sobre a mesma. É crucial, sobretudo, se o objetivo é passar nível de aprendizagem superficial para um nível mais profundo e efetivo de aprendizagem. Então, eu tenho aqui metodologias ativas, o que são e como aplicá-las, né? Então, nós temos inúmeras, mas que a gente precisa estudar cada uma delas para entender como funciona. Então, a gente não pode também falar, hoje eu vou usar isso, mas eu não tenho essa... eu preciso ter a teoria para aplicar, né, a prática. Então, o advento da informação provocou diversas mudanças na maneira como interagimos com o mundo. Com certeza mudou muito. Desde que eu me iniciei na minha carreira, mudou demais essa situação de eu ensinar e o outro aprender, né? Principalmente eu nas minhas áreas, que é a área da cegueira, da surdez, que eu trabalhei muito, né? Mas que a minha área também é língua portuguesa, metodologia da pesquisa, e a gente dá vários cursos nessas áreas e as matérias pedagógicas, né, aliada a isso. Então, desde que eu comecei, todas as áreas que eu trabalhei foi mudando. Por exemplo, quando eu comecei com o pessoal de cegueira, não havia as tecnologias assistivas, nós chamamos de tecnologia assistiva, que hoje o cego ele trabalha no computador direto. Olha, meu Deus, eu tive que aprender para eu ensinar. O surdo também não tinha o celular. Hoje eu trabalho muito com o celular com o surdo, né? Eu filmo ele filma, ele me manda, ele pergunta se está certo. E a gente vai assim, vai trabalhar. As tecnologias veio para ajudar e eu tive que também me adaptar a isso. Então, esse advento dessas informações, né, a informatização, diversas maneiras, né, como a gente vem interagindo com o mundo e as pessoas. Alterando também assim, as relações políticas, econômicas, sociais, atingiu todas as áreas da vida, né? Como parte essencial do funcionamento da sociedade. A educação também apresentou grande evolução, grande mesmo, eu também acho, só que assim, chegou num ápice dentro da educação que precisamos parar
para estudar e ver como melhor aplicar, porque estava virando assim um nada. Eu digo para vocês um nada porque eu estou dentro da escola, eu estou vendo isso. Então por quê? Porque os professores não sabem como aplicar as tecnologias dentro da educação. Então a gente tem que parar e estudar. Então a educação também apresentou grande evolução, mas principalmente com a utilização das metodologias ativas da aprendizagem. Então assim, né, depois de anos, até mesmo século, né, o ensino que estava estagnado presenciou o quê? Um investimento maciço na aprendizagem com as tecnologias, né? E esse aprendizagem tem gerado vários impactos positivos, né? Ou não. Eu digo que não era só positivos. Tem, né? Para os discentes e também para os docentes. Que discente é o aluno, docente é o professor. Houve impacto significativo positivo, mas houve também o negativo, que a gente tem visto na escola. Que o professor quer utilizar de um certo recurso tecnológico e não sabe fazer isso. Nós temos que parar e aprender. Então, o modelo mais conhecido e praticado nas instituições de ensino é aquele que o aluno acompanha a matéria lecionada pelo professor por meio de aulas expositivas. Isso é óbvio, faz séculos assim. Com a aplicação de avaliações e trabalhos, né? Esse método é conhecido como passivo. O aluno é o passivo e o docente é o protagonista, é o ativo. Então, a metodologia ativa é o aluno, que é o personagem principal, o maior responsável pelo aprendizado. Então, temos alguns objetivos a ser alcançados, que é incentivar essa comunidade acadêmica, né, na capacidade de absorver esse conteúdo de maneira autônoma e participativa. Então, como os alunos geralmente aprendem? Né? Por meio de vários estudos feitos nessa área, já pesquisadores, né, chegam à conclusão de que entre os meios utilizados para adquirir conhecimento, há alguns cujos processos de assimilação ocorrem facilmente, mas outros não. De modo que, dessa referência, uma teoria de um psiquiatra americano, William Glasser, para explicar como as pessoas geralmente aprendem e qual a eficiência dos métodos que colocam, que nós estamos tentando passar para os alunos, né? Olha que interessante, gente. A pirâmide da aprendizagem. Eu acho isso aqui fantástico. Fantástico que mostra a porcentagem. E essa porcentagem é assustadora, viu? Então, já, 95, vamos ler 10%. Método de aprendizagem passivo, ó. E método aqui embaixo, aprendizagem ativo, tá? Ler no método passivo, 10%, 20% escrever, 30% observar, 50% ouvir, ver e ouvir, tá? Já no método aprendizagem ativo, ó, eu vou falar de baixo para cima, 95% ensinar, 80% praticar, 70% discutir. Só que isso tem sido mudado pelas tecnologias, né? Olha ali. Essa é a pirâmide de aprendizagem de William Glasser, né? Que, na verdade, exatamente. Então, de acordo com essa teoria, os alunos aprendem cerca de 10% lendo, 20% escrevendo, 50% observando e escutando, 70% discutindo com outras pessoas, 80% praticando e 95% ensinando. É possível observar, então, que os métodos... Só vou dar um ok aqui. Aí. É possível observar, então, que os métodos mais eficientes estão inseridos na metodologia ativa. Ou seja, né, como a sala de aula... Temos lá um método chamado sala de aula invertida. O que é isso? Essa sala de aula invertida apoia a prática pedagógica para a aprendizagem ativa. Vamos ver o que é. Os professores têm usado essa metodologia e eu vejo isso. Posso destacar a sala de aula invertida em inglês, Feedback Classroom, né? Como um método ativo bastante atual, que inclusive pode ser o que dominará um futuro próximo, né? Esse método tem como objetivo substituir a maioria das aulas expositivas por conteúdos virtuais. Assim, já tem acontecido muito. Nesse modelo, o aluno tem acesso ao conteúdo online antes que o professor explique, ó, para que o tempo em sala de aula seja otimizado. Ou seja, ele recebe o conteúdo antes para ler
e entender, né? Isso faz com que ele chegue com conhecimento prévio e apenas tire dúvida com os professores. E interaja com os colegas para fazer projetos relativos àquele conteúdo, resolver problemas ou analisar o estudo de caso. Ou seja, é um método que ele recebe antes, ou ele pesquisa antes, né? Tem escolas que dá só o título e ele pesquisa e traz, lê antes e traz as dúvidas. Aí pode ser feito grupos para desenvolver um projeto sobre aquele tema, né? Então, tal fato incentiva o interesse das turmas nas aulas, fazendo com que a classe se torne mais participativa. Cada grupo depois traz esse conhecimento à sala, que é feito o projeto, expõe o projeto, aplica o projeto. Então, é bem isso que só dizendo que o sistema SESI usa essa metodologia, que é a sala de aula invertida, tá? E muitas escolas também usam. Então, os discentes se beneficiam em função do melhor planejamento de aula e da utilização dos recursos variados, como vídeos, imagens, textos e mais diversos formatos. Afinal, cada um tem um jeito de aprender. Dessa forma, é possível melhorar a concentração e dedicação dos alunos também nos encontros presenciais, sem que os professores se desgastem. Então, assim, o que o professor vai trazer para aquela aula? Quando o aluno já leu o conteúdo, pesquisou o conteúdo, ele está ali com as dúvidas dele, para que o professor, então, para que o docente possa fazer a intervenção das dúvidas dos alunos. Aí ele traz também, não que o professor não vai preparar nada, ele traz vídeos, ele traz outros tipos, né, imagens e outros tipos de recurso para demonstrar aquele conteúdo e tirar as dúvidas dos alunos. E aí, feitos os projetos, os grupos vão apresentar. Eu acho fantástico isso, né? Então, os discentes também se beneficiam. E aí vem o que é ensino híbrido, que é bem junto com essa sala de aula invertida. Então, ensino híbrido, né? Esse nome aqui, Blend Linear English, combina atividades com e sem o professor, com o uso da tecnologia. Então, dessa forma, possibilita que o aluno estude sozinho, com o apoio da internet, em sala de aula, mas ele está lá na escola, seja em grupo ou seja com o professor. O ensino híbrido abre um espaço para o pensamento crítico, afinal, os estudantes têm a oportunidade de compreender os assuntos de maneira mais aprofundada e levar a questão e curiosidades para os encontros presenciais, né? Então, ele tem o tempo lá. Vamos supor que o professor tenha 4 aulas naquela turma. 2 ele vai pesquisar, que é ele sozinho, né? E o professor está ali só de apoio para alguma dúvida como pesquisar. E nas outras 2 aulas com o professor, é presencial, ele traz então as questões, as curiosidades para que se discuta na sala. Quais são as práticas de ensino e aprendizagem mais comuns nas metodologias ativas de aprendizagem? Olha lá. Deixa eu ver aqui, que parece... Ah, não. Aqui, só aqui... Não, tudo bem. Então, continuando aqui. Tá? Aprendizagem baseada em projetos, que nós acabamos de falar ali um pouquinho, que naquela metodologia de sala de aula invertida, ou mesmo nessa ensino híbrido, né? Que é um pouquinho aluno sem e um pouquinho aluno com o professor. Essa baseada em projetos, acontece o seguinte: tem por objetivo fazer com que os alunos adquiram conhecimento por meio da solução colaborativa, com os seus pares, é falado assim, ou com seus amigos, né? E o professor, ele tem que evidenciar, gente, isso ficou claro, evidenciar um desafio. Não adianta ele só falar, pesquise sobre isso, mas ele tem que lançar um desafio para os alunos. Isso faz com que motive o aluno a aprender. Não é somente eu falar, vocês hoje vão pesquisar sobre isso. Ou uma aula anterior, eu já falei o que vai pesquisar na próxima aula. Não, mas tem que ter um desafio, né? Então, assim, essa aprendizagem, né, precisa
se esforçar para explorar as soluções possíveis dentro de um contexto específico, seja utilizando a tecnologia, seja pelos diversos recursos disponíveis, o que incentiva a capacidade de desenvolver um perfil investigativo e crítico perante alguma situação. Então, o aluno ele tem que ser esse aluno investigador, né? Aí o professor não deve expor toda a metodologia a ser trabalhada, a fim de que os alunos busquem conhecimento por si mesmos. É necessário, porém, né, que o educador depois volte para eles, ou seja, dê o feedback dos projetos e mostre quais foram os erros e acertos. Com certeza. Não é somente a gente lançar desafio e não dizer se eles acertaram, se eles erraram, o que eles têm que melhorar. Então, o professor ele não fica sem trabalhar, sem fazer nada. Eu acho que dá bastante trabalho, tá? Perguntas, pessoal, até aqui. Eu vou desligar esse WhatsApp, porque senão fica muito barulho. Perguntas, tudo bem? Posso continuar? Certinho? Beleza, então. Vamos lá, ninguém falou nada. A aprendizagem baseada em problemas é outra metodologia ativa. O que é esse baseado em problemas? Tem como propósito o quê? Tornar o aluno capaz de construir aprendizagem conceitual, procedimental e atitudinal por meio dos problemas propostos. Então, por exemplo, vamos lá, ciências, né? Ele lança lá um problema de experiência, de experimento, e os alunos, né? E outra coisa, sempre mudando os grupos, né? Não é o grupo é o mesmo, sempre pro ano inteiro, é mudado a cada conteúdo, talvez, né? É mudado os grupos para que ele tenha interação com os outros amigos também da sala. Então, é uma situação que motive o aluno, que motive ele para que ele possa, então, experienciar outras situações de aprendizagem, que prepara o aluno, então, para quê? Para o mundo do trabalho. Enquanto a aprendizagem baseada em projetos exige que os alunos coloquem a mão na massa, a aprendizagem baseada em problemas é focada na parte teórica da resolução daquele caso. Ou seja, chamado de estudo de caso. A gente estuda o caso. Estudo de caso não é só... Aí quando se fala em estudo de caso, pensa que é estudar uma pessoa, né? Como que essa pessoa é emocionalmente, é profissionalmente. Não, tem várias situações. A prática pedagógica de caso tem origem no método de aprendizagem baseado em problemas. Esse estudo de caso oferece ao estudante a oportunidade de direcionar sua própria aprendizagem enquanto explora o conhecimento em situações relativamente complexas. Ou seja, são relatos de situações do mundo real apresentados aos estudantes com a finalidade de ensiná-los, preparando para a resolução de problemas do mundo real, né? Problemas reais. Né? Então, ou seja, por exemplo, tanta coisa acontecendo no mundo, né? Ou nas indústrias, ou no comércio. Agora mesmo estava acontecendo um problema que eu acho interessante, que foi discutido, que nós temos lá na escola, agronegócio. É um ensino técnico, né? Chamado de agronegócio. O que estava acontecendo no mundo que sacudiu todo o agronegócio do mundo? Foi aquela parada lá na Europa, dos produtores de leite, produtor de tudo quanto é coisa, eles pararam por causa de um monte de situação que levava a eles que abaixaram o preço dos produtos, eles não estavam conseguindo pagar suas dívidas, estavam endividados nos bancos, eles pararam o agronegócio lá. Se aquilo perdurasse por muito tempo, ia atingir nós também. Né? É que agora parece que a Europa deu umas soluções lá. Enfim, fizeram um projeto voltado para isso, foi muito bacana. Até a professora falando lá na sala, eu ouvindo, eu falei, esse é o estudo de caso. Estudaram tudo que relacionava a essa situação. Eles fizeram, pararam as ruas lá, as estradas na Europa.
e aí estudar a fundo por que aconteceu isso. Então, é um estudo de caso. Nós não estamos estudando só pessoas, estudamos situações, problemas do mundo, tá? É isso que reflete, então, essa aprendizagem baseada em problemas. Problemas do mundo real, estudo de caso do mundo real. Aí temos outros, aprendizagem entre pares ou times, que é falado aqui. O que é isso? É, como o próprio nome revela, é a formação de equipes dentro de determinada turma para que a aprendizagem seja feita em conjunto e haja compartilhamento das ideias. Então, é um método, também seja um estudo de caso, seja um projeto, é possível que os alunos resolvam desafios e trabalhem juntos, que pode ser benéfico na busca pelo conhecimento. Ou seja, o professor tem que lançar um desafio também, né? O que é esse desafio? Bom, tem professor que fala no ensino médio, por exemplo, né? Mas isso aí pode aplicar em criança. Não tem problema. Criança que já, né, um pouquinho maiorzinha, eu acredito lá que no terceiro, quarto, quinto ano, é possível fazer isso. Trazer um probleminha pequenininho para eles discutirem junto. Já está formando pensamento crítico. Já está formando pensamento analítico, né? Então, assim, trabalhando em conjunto, com seus pares, com seus amigos. É muito interessante. Temos lá formação de equipes, então, né? E eles vão trabalhar juntos. E pode ser benéfico, né? Para a busca do conhecimento. Ajuda mútua, é possível aprender e ensinar ao mesmo tempo. Formando pensamento crítico, já falei agora, que é construído por meio de discussão embasadas e levando em consideração opiniões divergentes. Porque a gente não vai encontrar opinião igual a nós, só igual a nós. Vamos encontrar opinião diferente do outro. Outra situação, outra metodologia é gamificação. Vocês já ouviram falar em gamificação? Nós estamos trabalhando muito. Eu vejo os professores trabalhando mais em gamificação do que em outras metodologias ativas dentro da escola. É muito bacana, que é o elemento, princípio é o jogo, né? Principal ali é o jogo. Então, o que é gamificação? Utilizado em vários contextos na aprendizagem. A gamificação atrai crianças, jovens e adultos, né? Quem que não gosta de jogar? O objetivo é envolver alunos e inspirá-los, como incentivar a colaboração, interação e compartilhamento por meio de elementos e princípios dos jogos. Especialmente chamado de educação 4.0. Lá no estado nós chamamos de educação 4.0, né? Que é um projeto. É um trunfo, então, né? Para a gamificação é apoio dos recursos digitais. Mas a estratégia pode ter sucesso com pouca ou nenhuma tecnologia. Confira alguns exemplos a seguir aqui. Então, uso aplicado de aplicativos e jogos de computador. Excelente. Por exemplo, meu aluno dentro de inglês, é a terceira língua dele, porque ele é surdo. O que acontece? Ele retém mais quando a gente trabalha com jogos. Por exemplo, nós temos várias plataformas que o Estado dispõe para a gente poder fazer ou construir os jogos ou ter jogos prontos já para ele aprender algumas coisas. Por exemplo, cores em inglês. Então, a professora vai lá na plataforma, coloca o joguinho, mas jogos especificados em inglês e assim, ele arrasta, por exemplo, com o mouse aqui, ele arrasta a cor amarela lá para a palavra em inglês. Quando não é aquela palavra, o bichinho come, blá, 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 não é. Aí ele vai, na verdade, meu aluno vai por tentativa, né? Porque é a terceira língua dele. Mas ele acerta aquilo, nossa, explode no computador, faz umas coisas lá, como se fossem umas luzes. E como o surdo é muito visual, meu Deus, está dando muito certo. Não sou eu que construo, nem eu que vou lá escolher os jogos. É a professora. Mas é bem interessante. Jogos é muito importante. Eu também uso na sala de recursos com ele o quê? Eu uso assim, antes da aula um jogo. Ele gosta muito. Que tem a ver com aquilo que eu vou ensinar. Exemplo, eu vou ensinar meios de transporte em libras, em língua portuguesa também.
eu faço um jogo voltado para os transportes, tá? Aí ele joga, e ele já pegou o tema, ele falou, nós vamos estudar isso aqui. Muito legal. E usa o jogo no meio e no fim. E ele gosta muito, então é atrativo, tá? E então vamos lá. Então esse 4.0, né? Legal, que é um trunfo então de recursos digitais, com estratégia que pode ter sucesso com pouco nenhuma tecnologia. Usa aplicativo de jogos de computador, ó. Sem número de aplicações estão à disposição para que os professores explorem os conteúdos das disciplinas, com versões gratuitas e pagas, né? O Estado faz isso, né? É impossível utilizar em todas as faixas etárias. 2 ótimos exemplos são no Minecraft Educação, que é Education, né? Minecraft Education, que reúne códigos de programação em diferentes situações. E o Read Along, que é o do Google, que incentiva as crianças a lerem com auxílio do comando de voz. Muito bacana também. Ó, esse para criança pequena também é 10, tá? Mas incentiva ele a ler, certo? Plataformas de ensino, por exemplo, as plataformas de ensino podem oferecer inúmeros recursos de jogos que permitem criar um caminho de aprendizagem divertido com a criança, de missões, tem os quizzes, né? Estudo dividido em etapas. O que é esses quizzes? Os quizzes, o Estado está usando muito. Inclusive, assim, a professora termina um conteúdo, ela tem que ir lá na plataforma que o Estado paga, e quizzes são as perguntas relativas àquele conteúdo. Ela usa, às vezes, uma pergunta, um jogo, e uma exploração de uma mídia de, por exemplo, ele que tem que construir o jogo. Muito bacana. Então, ela pode fazer 3 situações ou mais, com uma única pergunta lá, ele tem que resolver aquilo e tem várias formas dele resolver. Estava acontecendo o seguinte, como os alunos não têm muito acesso à internet em casa, era para fazer em casa esses quizzes. Eles acessam com o número deles lá, que eles têm, que é a senha deles para entrar, né, na plataforma. E eles tinham que fazer em casa, só que não estava dando certo, que lá eles não têm internet. Muitos deles, nossa escola também lá, tem muita gente da zona rural e tal. Então agora, eles estão fazendo, os professores dão um tempinho para eles fazerem na própria escola. Responder os quizzes na própria escola. E isso lá conta ponto para eles e vai somar na média final. É bem bacana, tá? Plataformas de ensino, então... Recursos artesanais, os professores podem adaptar o contexto dos jogos, eletrônica, sala de aula com recursos disponíveis, né? Dividir os alunos em grupos, como em jogo, ou do RPG, que são jogos que eles criam, os avatares, os personagens, e fazer disputa entre os times, né? Que são algumas maneiras criativas de inserir a gamificação sem aparatos tecnológicos também. Com ou sem a tecnologia, por isso que falou ali, né? Que a gente pode construir o jogo no papel, o jogo interativo na verdade, os próprios alunos são jogadores, né? Numa encenação. Então tem vários tipos que pode ou não usar o computador. Beleza? Então, como incluir a cultura da metodologias ativas na escola? Essa cultura não é fácil da gente colocar na escola, tá, gente? É difícil, mas aos poucos vai se realizar isso, né? Nós temos transformação de cultura, né? Que é uma cultura, tem um grupo de professores que são não aceitam muito, os outros que estão entrando já aceitam porque é dessa geração, e outras gerações, assim, vai acontecendo, que é uma quebra de paradigma, né? É como a gente aceitar certos títulos em nossas vidas, né? Por exemplo, eu não sou muito preconceituosa, eu aceito LGBT, né? Mas como você aceita de verdade, se tiver na tua família tudo bem, então é cultura, né? É cultura. Então a tecnologia também é. Tem gente que é resistente ao máximo, eu vejo lá. Tem professor que não usa nada, né? Continua naquela aula bem tradicional. Então, é uma transformação, né? Essa transformação é nossa mesmo, que tem que ser feita em nós,
que é preciso construir então em nós uma outra um outro pensamento sobre isso, né? Realizar capacitação profissional, né? Incluir então a capacitação, acompanhamentos profissionais, isso tudo é importante, né? Incluir as famílias nesse processo, porque assim, os pais acham que a situação de ter tecnologia na escola é que os alunos têm que ter celular, né? Ninguém está pedindo para comprar celular. Não, mas se tiver, seria interessante, porque usamos algumas coisas. Mas não é só o celular. A escola tem os computadores, agora tem os tablets, tem as televisões, né? Então é uma cultura que deve ser mudada em todos os aspectos, da família, na escola, o professor, a direção, né? O próprio aluno, né? Então, que é criar, então, dentro, né, da escola, um ambiente de aprendizagem empática. Eu tenho uma empatia por aquilo, tá? E os benefícios da metodologia ativa são vários, né? Autonomia, confiança, uma aprendizagem como algo mais tranquilo, de resolver aptos a resolver problema, profissionais mais qualificados, valorizados, protagonistas para a aprendizagem. Para a instituição de ensino, os ganhos se mostram principalmente com o quê? Satisfação dos alunos no ambiente da escola, percepção dos alunos em relação à instituição, aumento do reconhecimento no mercado de trabalho, porque os alunos já sabem, estão preparados para poder enfrentar o mercado hoje, né? E também, né, aumento da atração, captação e retenção dos alunos na escola, tá? Então, agora eu terminei esse aqui, ok? Perguntas, pessoal? Eu vou parar de apresentar aqui, tá? E tem perguntas? Ficou legal? Ficou bem esclarecido? Que eu vou passar para outro. Nossa, nós já estamos 8 horas. Acredita nisso? Então, agora, nós vamos ver um pouquinho, vou dar tempo, né? Da história, história e cultura afro. Que depois nós temos novas tecnologias aplicadas à educação, tá? Tem alguma pergunta, pessoal? Não? Eu vou passar aqui. Oi, pode falar, Karen. Assim, não é bem uma pergunta, é só um gancho, né? Sim, pois é. Nós tivemos agora no começo do ano as formações, né? Que a gente tem sempre. E uma coisa assim que eu achei bem curiosa é que falou muito das metodologias ativas. Inclusive, eu não tinha muito conhecimento da gamificação e caiu para mim bem esse assunto. Ah, que legal. E aí eu penei, né? E agora? Ficou mais claro? Agora clareou bastante. Eu acho assim que, como é uma coisa bem atual, eu acho que vale a pena a gente investir na pesquisa disso. Vale a pena. Tem várias situações, principalmente na gamificação. Eu tô falando de algumas aqui, pouquíssimas, né? Que nós estamos... E o mais curioso é que eu tenho um filho de 10 anos e eu cheguei em casa conversando com ele de um dos jogos que eu vi lá, né? E quando eu falei pra ele desse jogo, ele me contou até a história. Ele já sabia. Que esse jogo era esse jogo, já. Tá vendo? Mas, na verdade, quem me ensinou foi ele. Mas os filhos ensinam. A minha filha me ensina também muita coisa, sabe? Eu aprendi muito com ela. Nossa. E assim, porque meus alunos também, eles são tecnológicos, sabe? Então eu tive que penar também para aprender, mas a gente aprende. Sabe por quê? A gente é novo, né? Não vamos falar que nós somos velhos, porque nós aprendemos. É verdade. Legal, Karen. Era só mesmo um parênteses, assim, que eu achei bem legal. Quando você começou a falar, eu comecei a lembrar da minha pesquisa, sabe? Eu pensava, meu Deus, o que tem a ver, né? E daí lá dizia o jogo, o nome do jogo, como o jogo foi criado. Eu pensava, mas pra que tudo isso? E agora sim as pecinhas foram se encaixando. E vai cair muito em concurso, Karen. E isso aí é algo novo, né? Tá? Sim. Espero ter colaborado com vocês. Que bom. Foi show. Legal, obrigada, Karen. Então agora nós vamos começar com a cultura, porque tá lá no edital, tá, gente? Tô trazendo só coisa que tá no edital, tá?
Então, no edital tem a história da cultura afro-brasileira e indígena. E nós temos as legislações vigentes destas áreas, tá? De conhecimento. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho, que diz assim lá, olha, as lutas, né? Vê lá as pessoas com as faixas nas ruas, lutando pela igualdade, contra a discriminação. Eu trabalho muito nessa área da discriminação por conta dos meus alunos com deficiência, que também existe, né, no mundo os preconceitos, a discriminação contra eles também. Mas aqui nós vamos falar da cultura afro e dos indígenas, tá? Então, é um problema já grande na sociedade, faz muitos anos isso acontece. Eu vou contar uma situação daqui de Pato Branco. Quando eu cheguei aqui, na minha região nós temos muitas pessoas negras, né? Indígena até não tem tanto, aqui tem mais comunidade indígena, mas lá tem mais pessoas da raça negra. Eu cheguei aqui e achei que a cidade fosse bem preconceituosa, porque tem muito, descendente de alemão, italiano, né? Mais ucraniano. Então, quando eu fui levar minha filha na escola, eu só vi gente muito branquinha, de olho azul, sabe? Eu falei, eu sou mais morena, minha filha também. Eu falei, meu Deus, nós somos mais as neguinhas daqui não tem. Eu pensei, ai meu Deus, só que a cidade é meio preconceituosa. Mas veio quebrando paradigma aqui, porque veio chegando os haitianos para cá, né? E nós tivemos que acolhê-los de forma mais, sabe, abrir bem o coração, né? Mas a gente sabe que no mundo, a gente fala que a gente não tem preconceito e a gente não discrimina. Será verdade que a gente não tem preconceito, que a gente não discrimina, né? Principalmente, quando a pessoa é negra e rica, é diferente. Quando a pessoa é negra e pobre, é diferente. Eu não sei, né? Eu acho assim, que dentro, no fundo, a gente faz um preconceitozinho de alguma situação. A gente tenta não demonstrar isso, tenta não ser assim. Eu gostaria de ser melhor, mas assim, quando você vê uma pessoa negra e pobre, não vê, assim, desconfia de algum, já acha que não é gente boa, né? Você deixaria relacionar com vamos supor, você tem um filho com 18, 19 anos e ele conhece uma pessoa bem pobre, negra e tal. Eu não tenho, assim, tanto preconceito. Aí a gente pergunta, mas é de família boa? Ele trabalha, faz o quê? Então, dessa maneira, se fosse um negro rico, não, as pessoas nem perguntassem se tinha, sabe? Então, é essa a situação. Então, diz assim, raça por conseguinte, a identidade étnico-racial é utilizada não só como elemento, né, de mobilização, mas também de mediação das reivindicações políticas. Em outras palavras, para o movimento negro, a raça é o fator determinante de organização dos negros em torno de um projeto comum em ação. Diz lá Domingues, né? Qual é que é esse projeto, né? Aqui eu vou ter que abrir isso aqui, senão não vai dar certo. Estão vendo aí? Tudo certo? Então diz assim, institui o Estatuto da Igualdade Racial. Parágrafo único. Para efeito desse estatuto, considera-se população negra conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou que adotam autodefinição análoga. Isso está na Lei 12.288 de 2010. Então, nós temos lá, pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, categoria de cores do IBGE, branca, preta, parda e amarela. E tem o indígena. Então, conceitos étnicos e raciais, né? Branco, negro. Vou voltar lá. Branco. Amarelo. Amarelo. Voltar de novo. Só para nós ter uma ideia,
Branco, amarelo é branco. Negro, preto e pardo. E o indígena. Tá? Ficou claro, então? É assim que é denominado no IBGE. Certo? Preconceito, discriminação. Preconceito, disposição para agir desfavoravelmente. E a discriminação, ação desfavorável. É assim que é intitulado o racismo e injúria racial. Então, são leis, está na lei. O racismo tem uma pena lá, e injúria racial tem outra. Certo? Então, o movimento negro, nós temos lá. Aí eu fiz um mapinha, né, ali. Religião, cultura, assistência social, recreativa, artística, política. Então, em todas essas áreas, o movimento negro está sendo representado. Então, fase 1, de 1889 a 1937, era-se a Frente Negra Brasileira. Na fase 2, de 1945 a 1964, Teatro Experimental do Negro. E fase 3, de 1978 a 2000, Movimento Negro Unificado, 78, Marcha Nacional Zumbi dos Palmares contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida, em 1995. Isso aí é uma retrospectiva, tá, gente? Profe. Oi. Não tá passando teus slides. Agora sim. Ai, que bom que você falou. Desculpa. Agora sim. Nós não vimos o 4, nem o 3 e o 4. O 3 e o 4? Deixa eu ver. E o 5. Sabe por quê? Esse aqui? Isso. O 4, 5, não também não. Esse o 4. Aqui? É. Tá, o outro vocês viram, né? O outro é assim. Tá, então aqui. Vou voltar aqui no preconceito, né? Então, a preconceito é a disposição para agir desfavoravelmente e a discriminação é a ação desfavorável. Ou seja, preconceito é racismo e ação desfavorável é injúria racial, que ambos têm lei e que podem ser, né, presos. A gente tem visto tanta coisa, por exemplo, nos jogos, né? Nos jogos de futebol, por exemplo, há muito racismo, né? E injúria racial também. E muita gente já foi presa por conta disso, né? Não sei quanto tempo fica na cadeia, não sei quanto tempo sai, mas tem, tá? E ali o movimento negro, onde que ele geralmente está, né, representado nas culturas, centro social, recreativa, artística, política, religião, enfim. Só que muitas vezes você fala, eu aceito a cultura dele, eu aceito a religião dele, né? Aí entra lá no preconceito ou na discriminação, né? Por eu não aceitar certas situações. Só a minha é certa. Então, eu acho muito complicado essa questão racial. É bem complicado, né? Então, esse aqui, vamos voltar, nós estamos voltando no tempo um pouquinho para a gente ver. Então, fase 1, né? De quando vem essa luta da pessoa negra, né? Que lá em 1889, olha, 1889, né? Começou assim uma luta, Frente Negra Brasileira. Foi até 37. Depois de 1945 a 1964, Teatro Experimental do Negro. Fase 3, 1978 a 2000, teve Movimento Negro Unificado, Marcha Nacional Zumbi dos Palmares contra Racismo, pela Cidadania e Vida. Aí nós temos 2000, fase 4, 2000 até o presente data. Nós temos Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, 2001, a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e as formas correlatas de intolerância promovida pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Foi lá em Durban, na Austrália. 2003, criação da Secretaria Política de Promoção da Igualdade Racial. 2003, 2008, alteração da LDB, né, a Lei 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, que eu vou estudar essas leis com vocês e como que alterou ali, porque nós temos esses conteúdos a serem trabalhados. 2004, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, né, que
que ali foi formado. Essa diversidade não é só racismo, só o indígena, desculpa, não é só o negro, só o indígena que entra, mas entra também ali a educação especial, que eu vou falar com vocês. 2010, Estatuto da Igualdade Racial. Aqui a lei que nós falamos ali atrás, que é a 11645 de 2008, que estabelece o que? As diretrizes e base da Educação Nacional, que é a LDB, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História da Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Então, tem esse conteúdo. Mas para além do formalismo da lei, que é uma conquista histórica, é preciso o quê? Reconhecer a importância de trabalhar com a memória e a história dos povos indígenas do Brasil e sua influência na formação do povo brasileiro. Porque sim, lá atrás, quem que estava aqui no Brasil quando o Brasil foi, né, descoberto? Os índios. Então eles são, aí tá até falando, tá muito falado na mídia e através da mídia, com os deputados, senadores, estão votando, que é o marco referencial, né? Esse marco referencial, ele não foi votado ainda, porque tem muitos pontos que tá pegando lá, eles estão estudando. Que é assim, que quem estava aqui no Brasil, quando, né, foi descoberto, eram os índios. Então a terra é deles. Ou seja, tem até um ponto lá que tem um deputado que fala muito, por isso que a gente tem que seguir politicamente também as coisas, sabe? Ouvir. Tem gente que não gosta de ouvir política. Eu também não gostava muito, eu aprendi a gostar. Porque eu tenho que saber das coisas que estão acontecendo, principalmente o que eles estão votando, o que eles não, né? Por que está passando isso? É relativo a quê? Vai influenciar em quê a nossa vida toda? Então, assim, tem até um ponto lá que diz assim, que as terras do Brasil é indígena, é dos indígenas. E que, por exemplo, se eu tenho uma fazenda, isso está pegando porque os fazendeiros estão todos a pandarecos. Então, por exemplo, a terra era dele, ele pode ir lá e reivindicar alguma coisa da terra, o índio. Então vai mudar muitas coisas, né? Não é assim, né? Porque assim, ó, se você for viajar, se você for daqui daqui pegando Coronel e Guarapau, você vai ver que tem um marco ali, referencial, que é onde começa as terras indígenas e onde termina, né? Então não é... E são terras, talvez, muitas vezes improdutivas, né? Por que deram essas terras para ele? Porque ninguém tá lá, ninguém planta, ninguém faz nada. Então tá sendo votado 1000 coisas lá que a gente tem que ficar por dentro, tá? Vamos ver aqui. História da cultura africana, afro-brasileira e indígena, marcos legais. Constituição Federal de 88, tem os artigos 5º, 206, 210, 215, 216, 242, né? Todos eles falando da situação dessa história afro-brasileira e indígena. Porém, ele só é garantido, esses artigos, se tiver a lei pura, ela não faz nada, mas eu tenho um decreto que regulamenta a lei. Então, esse decreto que é importante, né? Lá na LDB também, os artigos que foram alterados, né? Alterado pela Lei 10.639 de 2003 e pela 11.645 de 2008, são os artigos 26, que entrou o 26A e o 79B, né? Que o 242 diz assim: o ensino da história do Brasil levará em conta a contribuição das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. Então, o Brasil é formado, brasileiro mesmo, é formado o quê? Pelas etnias diferentes e culturas que existem aqui. O 78 foi alterado o sistema do ensino da União, com a colaboração das agências federais e de fomento à cultura, de assistência aos índios, desenvolverá programas integrantes de ensino à pesquisa para a oferta de educação bilíngue e intercultural aos povos indígenas. Isso já acontece em algumas escolas indígenas. Não sei se vocês conhecem alguma, eu fui em algumas porque tinha alguns índios com deficiência que eu fui fazer a avaliação. Só que assim, não adianta só eu fazer a avaliação. Por exemplo, eu tive numa tribo indígena aqui perto, fazendo uma avaliação no índio albino, uma índia albina. E por que eu fui fazer nessa avaliação nessa índia albina? Porque ela estava ficando cega já.
né? Então, os índios, os albinos, né? Não índio albino. O albino tem que usar óculos escuros porque de dia, né? Porque a íris é aberta, de dia entra muita luz, então usa óculos escuros, à noite não. À noite ele pode até usufruir melhor, ele enxerga melhor, né? Mas estava ficando cego. É cega essa menininha. Eu fui lá na escola, fiz a avaliação nela, saber o que ela enxerga, como ela enxerga, e passei todas as orientações para os professores. E tem algumas coisas que ela tinha que usar, por exemplo, o plano inclinado, a lupa, várias. E o núcleo cedeu, mas os pais não deixaram. Por que os pais não deixaram? Por causa da cultura. Não, ela não precisa de nada disso, ela vai, se ela enxergar ou não, é porque é o Deus deles, né? Quis assim. Não deixou. E dei a lupa para ela poder ler os livros em casa, eles quebraram. Então é cultura. O que eu posso fazer, né? Eu fui lá e fiz minha parte. Então, outra coisa aqui, que não se trata de mudar um foco etnocêntrico marcadamente de raiz europeia por um africano ou indígena, mas de ampliar o foco dos currículos escolares para a diversidade cultural, racial, social e econômica brasileira, que está lá, que a gente sabe que não é só mesmo mudar o foco, né? Do que eu acredito, do que você acredita, porque em raiz, porque na verdade nós temos uma raiz europeia, né? Por quê? Quem veio primeiro para cá foi Portugal. Então a gente sabe que nós temos essa raiz. E por um foco mais africano ou indígena, é preciso que a gente trabalhe isso nas escolas, né? Então é necessário fugir dos estereótipos, estigmas etnocêntricos e preconceituosos. Desconstruir a ideia do indígena como indolente ou atrasado, ou que não trabalha, né? Nós temos várias situações. Nós olhamos para o índio achando que ele não trabalha. Que ele só planta mandioca. Então nós temos uma cultura também, né, que não conhece a cultura indígena e quer se meter. Então, não generalizar cada civilização, tem códigos de conduta, né, hábitos e costumes diferentes, né, 5 mil povos, chegando a 370 milhões de pessoas. É bastante gente, porque a gente tem que saber como que eles vivem, por que eles vivem assim. Porque isso foi passando de geração em geração também deles, né? Como foi passando da nossa. Então, cuidar com as terminologias utilizadas, porque a gente também é bem preconceituoso quando a gente fala de algumas situações. Então, aqui diz assim, para início de conversa, não existe índio, são povos nativos originários ou indígenas. Hoje fala assim, povos originários, né? Não há tribo, são povos ou nações. Não existe povo aculturado ou aculturação. Toda cultura é dinâmica e híbrida. Lógico que sim, né? É dinâmica, está passando de geração em geração os costumes, né? Híbrida por quê? Porque a hora dos filhos para o pai, da pai para o filho, a gente é igual a nossa cultura também. Então não se deve trabalhar ou apenas o dia do índio, pintar o rosto, fazer uma pena, se vestir de índio, né? Então não adianta fazer só isso, dia do índio, hoje é dia do índio, vou trabalhar. É por isso que há agora, dentro da LDB, trabalhar toda a cultura, né? Elaborar pesquisa identificando a etnia a ser trabalhada de forma menos eurocêntrica, né? Eu no centro da coisa, menos possível, mas sim que elaborar como uma pesquisa como são povos nativos originários daqui, né? Inserir atividades que desenvolvam conhecimento sobre a cultura indígena. Então, no estado do Paraná existe muita, né, tribo, né, indígena hoje, povos, não posso falar tribo, tem que falar povos indígenas. Guarani, Caigangue, Xetá, a grande maioria vive nas 17 terras indígenas que existem no Paraná. A economia dessas comunidades indígenas baseia no quê? Na produção de roças, de subsistência, pomares, criação de galinha e porcos. Para complementar a renda familiar, então produz e vende artesanatos, como cestos, balaio, arco, que a gente vê por aí eles vendendo, né? Então, tem professores indígenas, alfabetiza as crianças na língua guarani, ou caigangue.
o que tem contribuído para a preservação da identidade cultural e de conhecimento tradicional. O Estado tem as escolas dentro dos povos indígenas, de cada povo indígena, mas eles sempre têm um professor que trabalha a língua originária. Então, isso está no currículo já deles, né? Para que não morra isso. Então, os diferentes povos indígenas do Brasil, diversidade de cultura, identidade, luta de reconhecimento, né? E viu como que no Congresso nós temos lá uns índios que foram eleitos, porém é a minoria ainda, né? E às vezes luta sozinho lá dentro para conseguir algo para os povos. Então, a gente está vendo aqueles povos da Amazônia, os povos indígenas da Amazônia sofrendo bastante, com muita situação de preconceito, discriminação, morte, né? Então a gente tem que acabar com, tentar, né? Ou pelo menos tirar a discriminação e preconceito dos nossos alunos. Então a Lei 11.645, então, 2008, obrigou a inclusão do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena na LDB. Antes da lei, apenas as escolas indígenas abordavam a história e a cultura desses povos. Mostrando aqui mais índios. E são índios, não são aculturados, né? Eles não têm cultura e eles têm domínio sobre tudo que se passa na vida deles, né? Temos aqui a luta dos povos indígenas pelo reconhecimento do direito à posse da terra. Desde a colonização, os povos indígenas lutam por seus direitos ao uso da terra que já pertencia a seus antepassados. Olha lá, essa luta continua a demonstrar o papel ativo dos indígenas na construção da história brasileira. Então, está lá sendo votado no Congresso, né? Os povos originários. Por que a história da cultura e povos indígenas são poucos trabalhados nas escolas? Né? Na história do ensino do Brasil, a visão eurocêntrica, que é da Europa, né, na verdade, predomina, colocando como exemplo a civilização e os padrões de sociedade europeia e considerando qualquer outro modo de vida como estando aquém de uma sociedade civilizada. Então, nós temos que ensinar a história da África aos alunos, é uma maneira de romper com a estrutura eurocêntrica, até hoje caracterizou a formação da escola brasileira, né? Com a lei sancionada, tornando obrigatório o ensino da história de afrodescendentes, de afro-brasileiros e africanos no ensino fundamental e médio, deu-se conta da dificuldade de sua implementação, a começar com que algumas exceções, os professores, nunca tiveram em suas graduações contato com a disciplina, e é verdade. Eu não tive, acho que muitos de vocês também não tiveram essa disciplina, né, específica sobre a história da África. Além do que grande maioria dos livros didáticos da história utilizados nesses níveis de ensino não fala, né, não reserva para a África espaço adequado. Os alunos passam a construir apenas estereótipos sobre a África e suas populações. Verdade. Então, devo contar. Eu faço um curso chamado Formadores, né, de professores, que é online, o Estado dá. O ano passado, no último formador, eu trabalhei com o meu aluno surdo os países da África. Foi bem bacana. Tem até uns vídeos gravados, uma hora eu posso mostrar para vocês. Aqui tem umas fotos, né, olha lá, como que a África também tem uma parte da África sofrida, né, gente? Uma parte da África que é pobre e sofrida. Efetivar a lei não é tarefa dos professores da área humanas, mas sim de toda a escola, de todas as disciplinas. Não apenas como um projeto em datas comemorativas, como o Dia do Índio, né? Mas sim todo o decorrer do ano letivo, pois é preciso que se recupere o orgulho de ser negro, que se buscar uma pedagogia de autoestima. A intenção não existe políticas inclusivas se não houver intencionalidade de que as ações aconteçam, é verdade. Discriminação nas escolas, né? Existe muito, como as piadas, apelidos, brincadeiras, zombaria, né? Ofensivas por negro, porque a gente já viu, quando tem um aluno, né, negro, muitas vezes ele recebe apelido, Deus livre, desmerecedor dele, né? Que é neguinho, não sei o quê. Hoje isso dá cadeia, né? Hoje isso é só você, ele representar, né, num boletim de ocorrência, que isso dá cadeia. Consequência: desgosto, tristeza, agressividade frente à discriminação, mágoa pela rejeição, né, baixa autoconfiança, baixa autoestima, vergonha de ser negro. Então, em vez de a gente elevar esse espírito, a gente acaba fazendo com que a pessoa fique pior, né?
Então, o papel da escola, que é o sentimento da negritude, sentir-se bem como negro, consciência do valor como ser humano, identificação como os negros, com as semelhanças raciais, consciência das potencialidades, né? Conteúdo sobre a história do povo africano. Porque assim, ó, eu sempre tinha uma análise crítica daquelas vagas para negros em faculdades, né? Depois eu comecei a ler sobre a história da África e a história dos povos negros. Na verdade, assim, eles não tiveram muita oportunidade pela consequência da escravidão e tudo mais, né? Porque eu acho assim, que o negro não tem nenhuma diferença de mentalidade da nossa. Tem? Não tem. Ele não é menos inteligente porque ele é negro. Ele tem só que não teve as oportunidades. E eu fico pensando assim, por isso que as pessoas negras são rejeitadas, discriminadas, têm preconceito e não conseguem se elevar em níveis mais altos. Só que estudando, todo mundo tem oportunidade, né? Estudando, todo mundo tem. Lógico que há. Muitas pessoas negras, eu li umas coisas que acabam abandonando os estudos por esse preconceito e discriminação. Então, nós temos um papel fundamental nisso. Podemos, então, nos perguntar em que medida o ensino da história e da cultura africana nas escolas irá contribuir para a superação do racismo e das desigualdades raciais. Porque ainda nós temos aqueles costumes europeus, nós temos a mentalidade e não jogamos isso fora. Nós precisamos com as crianças pequenas começar. Viu? Criança pequenininha não tem preconceito. Quem tem é adulto e passa para criança. Então, assim, eu vi muito isso quando meus sobrinhos eram pequenos. Tem desde que meu sobrinho era pequenininho, estudando numa escola de ensino até o 5º ano, então ele tinha um amiguinho, ele falava assim, mãe, eu posso trazer meu amiguinho marrom aqui para brincar? Ele chamava de amiguinho marrom. Ele tinha medo de falar negro, né? Que ele achava que era preconceituoso já desde pequenininho. Então, amiguinho marrom, até hoje, eles são adultos, já tem filho, e o amiguinho marrom dele tá ali, tá? Junto com ele. A gente até brinca com isso. Segundo o professor Henrique Cunha, não é possível conhecer a história do Brasil sem reconhecimento da história dos povos que deram início à nação brasileira. A exclusão da história africana é uma dentre as várias demonstrações de racismo brasileiro. Eu concordo, tá? Então, preparação do reconhecimento, as políticas devem ter reparação e de reconhecimento, ações políticas dirigidas à correção das desigualdades, né, raciais e sociais. Então, nós temos lá princípios estruturadores, consciência da política e história da diversidade, ações educativas de combate ao racismo e discriminação, fortalecimento das identidades e de direitos, tá? Temos desafio que é a produção de conhecimento, tem pouca produção de conhecimento nessa área, difusão desse conhecimento, partilha de experiência e a pacificação dos brancos e a empatia que nós devemos ter, né? O objetivo da educação escolar, condições materiais e sociais da aprendizagem, né? Que nós precisamos repensar, procedimentos pedagógicos de ensino, como fazer, e relações sociais entre os grupos e religiões. Então, é essa a nossa história da cultura afro e indígena, tá? Gente, já está na hora, até mais. Então, faltou mais um item, né? Cada dia falta um item. Mas a gente vê na próxima, viu? Terça-feira. Desculpa, ontem não deu, mas terça-feira estamos de volta no mesmo horário, tá bom? Muito obrigada. Até. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, querido.